Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça. Um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E essa proximidade se torna mais simples e mais direta quando nós temos, como nesse caso, um representante do povo, o deputado José Bruno, que é parlamentar da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com você e estar aqui também nesse canal de comunicação que esclarece e põe a participação do povo nos assuntos que são importantes e que vai afetar a sua própria vida, né? Então é um prazer estar aqui. Deputado, nós percebemos uma atuação do senhor em vários campos, mas num o senhor tem se notabilizado, que aliás até saiu da própria esfera da Assembleia Legislativa, e o senhor está encaminhando algumas moções para mudança no PLC 122/2006, que busca alterar de alguma forma a Lei 7.716, 89/89, né? Eu queria que o senhor passasse primeiro, essa Lei 7.716 de 89 precisa de mudança? No meu entender, se nós tivéssemos que analisar o avanço do que acontece hoje, o PLC 122 é chamada hoje de Lei Anti-Homofobia, né? E que altera a Lei 7.716, que define crimes resultantes de preconceitos de toda espécie. Que nós tenhamos aí nos últimos anos, no crescimento do direito homossexual, dos casos onde são preteridos ou tolhidos ou de violência. Eu não sou contra a revisão, e ninguém deve ser, é claro, de nenhuma lei, e nem tampouco a favor da discriminação, como muitos querem colocar. Mas eu entendo que toda e qualquer mudança nesse âmbito, nós temos que pensar que um ponto, um degrau, amanhã vai nos levar a outro. Uma permissividade, muitas vezes impensada, pode nos levar amanhã a um outro passo que seja prejudicial. E nós estamos falando da liberdade. Liberdade não apenas daquele que defende o seu direito por ter uma opção homossexual, mas a liberdade de todos, porque afinal de contas, todos somos cidadãos e perante a lei nós já somos iguais. Então há que se ter muito cuidado no debate quanto a esse tema. É uma lei que tramita hoje no Senado, voltou para a relatoria após emendas e não é o âmbito, como você mesmo disse, aqui da Assembleia Legislativa, mas eu fiz essa moção que tramita, não sei se vai dar tempo, provavelmente não, de chegar, mas tenho estado em alguns lugares debatendo em algumas classes religiosas, alguns programas, tentando trazer isso como uma discussão, porque a gente entende também que a participação da pressão popular, ela também ajuda na conscientização do parlamentar. E trazer um assunto à discussão, ele é muito importante porque a lei quem vai responder somos nós, cidadãos, né? Deputado, na opinião do senhor, quais são os aspectos aí mais equivocados do PLC 122/2006? Porque óbvio que todo o legislador ele tem em mente, quando vai editar uma lei, pensar na maioria, nos direitos, assegurar os direitos da maioria e preservar os direitos das minorias. Há algum choque entre preservar esse direito de minoria vai acarretar a diminuição dos direitos da maioria, na opinião do senhor? Sim. Uma coisa que não está, não sei se está em pauta, mas até eu já começo com o próprio título da lei, uma lei anti-homofobia. Você dizer que o Brasil é um país homofóbico, como é colocado por alguns parlamentares, eu acho que é uma ofensa, porque fobia é uma enfermidade, né? A fobia ela é uma patologia da psicologia da pessoa, ela é uma patologia. Então a pessoa pode ter fobia do escuro, fobia de animais, de ratos, que é uma doença, é uma disfunção num cidadão. Então você dizer que alguém tem uma fobia, você está até mesmo, já começou a discriminar o outro lado, né? Eu até entendo que talvez a maneira agressiva, como em algumas situações é colocado aquele que tem uma opção sexual diferente, o leva também a ter a lei da ação e reação, né? Mas já começa por aqui. Mas eu quero assim destacar alguns trechos do texto da lei. O artigo 6º que diz recusar, negar, impedir,
preterir, prejudicar, retardar ou excluir em qualquer sistema de seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional, com pena de reclusão de 3 a 5 anos. Eu quero usar aqui, negar e impedir. Existem casos hoje onde você vai procurar um emprego ou vai procurar um funcionário e você escolhe se você quer um rapaz ou se você quer uma moça. Isso não é um crime. Vai passar a ser um crime se a pessoa for homossexual e for preterida. E a pessoa que fizer essa escolha do seu funcionário vai correr risco de ter uma pena de reclusão de 3 a 5 anos de prisão. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso é um exagero. E você coloca aqui impedir a seleção, recrutamento ou até o desempenho profissional de alguém. Me preocupa uma mulher que vá a um ginecologista, homem, e ela volta, chega em casa e fala para o seu marido, ele fala, como é que foi a consulta? Então, tudo bem, um ótimo médico, mas eu me senti constrangida. A minha primeira consulta num ginecologista ou uma moça que vá, eu prefiro que seja uma mulher. Ótimo, isso não é um crime. Hoje isso não é um crime. Eu posso escolher se eu quero um dentista homem ou mulher. Eu posso escolher se eu quero minha esposa, aliás, uma vez marcou um dermatologista para mim, né? E quando eu cheguei, a dermatologista era uma mulher. Eu fiquei constrangido, fiz a consulta, ela mandou eu tirar a roupa, eu fiquei constrangido, mas depois eu disse para minha esposa, eu não vou mais, não tenho nada contra ela, mas eu prefiro que seja um homem, eu fico mais inibido. Agora, se essa esposa não marcar uma volta da consulta porque descobriu que a médica é homossexual e ela ficou constrangida, será que a minha esposa vai ter que responder criminalmente? Isso é colocado porque a lei ela deixa um texto em aberto. Essa opção, se for a diferenciação entre homem e mulher, pode. Se entrar homossexual, é uma terceira classe. Há um texto ainda dizendo sobre sobretaxar, recusar, preterir ou impedir hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares. Nós estamos muito acostumados aqui em São Paulo em você ver pensões, vagas para moças e vagas para rapazes. Por que um cidadão que tem uma pensão, que é um ambiente familiar ou até um pequeno hotel, coloca a vaga só para homens ou só para mulheres? Porque ele não quer um público misto. Para que ele não tenha dentro do seu ambiente essa preocupação de ter qualquer tipo de relacionamento sexual ou alguma promiscuidade. Ele tem um ambiente familiar. Muitos até têm uma empresa assim familiar. E a própria família. Moram junto na própria casa. Nós estamos criando uma terceira classe. Porque se eu não posso excluir, porque a partir desse momento, um cidadão homossexual, ele passa a ser um público misto. Porque esse perigo pode acontecer. E se ele disser, olha, então eu tenho que colocar uma placa, vagas para moças, ou para rapazes, ou para homossexuais. Nós estamos criando uma terceira classe. Porque há uma vírgula aqui, um ponto nessa lei que diz que então eu posso preterir entre homem e mulher, mas não entre homossexuais. Isso me preocupa. Porque isso leva a pessoa a responder criminalmente, tendo uma pena que pode variar de 3 a 5 anos de prisão. E o que me preocupa mais ainda é uma pena, por exemplo, mais grave do que a do furto. Mais grave do que a do furto. E algumas penas... de alguns crimes de colarinho branco. E até mesmo que não sejam culposo, seja doloso, que a pessoa responde em liberdade e paga com serviços sociais, com cestas básicas. Aqui não, ela vai presa. E há um outro ponto também, Luciano, que eu acho interessante. Há o artigo 8º, impedir ou restringir a expressão e manifestação de atividade em locais públicos. Veja que uma pessoa ela pode ser indiciada ou responder um processo criminal e que vai trazer constrangimentos a ela. Pode ser impeditivo para crédito, pode ser impeditivo para que ela continue no ambiente de trabalho que ela está, e algumas funções exigem que a pessoa tenha a sua ficha extremamente limpa, por uma acusação de ela ter um processo criminal nas suas costas e que a gente nem sabe se é procedente. Mas estamos abrindo um precedente aqui que a pessoa pode ser incriminada.